Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 24 de setembro, celebramos São Gerardo Segredo. Nosso santo de hoje nasceu no ano de 980, em Veneza, na Itália, no dia 23 de abril, no dia em que, na época, era celebrada a memória litúrgica de São Jorge. Exatamente por isso, seus pais, que eram muito católicos, também eram uma família nobre, uma família rica, deu a ele o nome do santo, o nome de São Jorge. Ele foi batizado, portanto, com esse nome. Inclusive, ele, criancinha ainda, ficou gravemente enfermo e os pais rezaram muito pedindo a intercessão de São Jorge e, por meio dessa intervenção, de fato, Jorge ficou curado e, já como criança, tinha muitos sinais de piedade, de espiritualidade profunda, de vivência real do Evangelho. Entre outras coisas, por exemplo, ele tinha uma caridade muito grande com os pobres, com os enfermos. Muitas vezes doava muitas coisas para eles, gastava tempo com eles, cuidando deles. Às vezes levava pessoas leprosas para dentro da casa dele, para que ele pudesse cuidar desse leproso ou desse enfermo. E muitas vezes ele dava a cama dele para que o leproso ou a outra pessoa enferma dormisse na cama dele enquanto que ele dormia no chão. Então era uma criança, um adolescente já muito virtuoso. E acabou entrando no mosteiro beneditino, se identificou com a vida contemplativa, com a ordem de São Bento, e ali viveu muito santamente as regras da vida monástica, a oração, o trabalho, tudo aquilo que diz respeito à vida dentro de um mosteiro beneditino. E ali naquele mosteiro, ao longo do tempo, ele se tornou prior, se tornou abade e, no fim das contas, não se sabe em detalhes, mas o fato é que ele acabou se tornando um grande apóstolo, um grande evangelizador, embora fosse monge. Ele, como monge, já tinha adotado, em homenagem ao seu pai, que se chamava Gerardo, que tinha morrido numa viagem que ele fazia para a Terra Santa. Ele adotou o nome de Gerardo, o nome do pai, como seu nome religioso. E ele acabou tendo esse discernimento de que iria se dedicar à evangelização. E na sua viagem, ao que parece, ele estava indo para a Terra Santa, mas mudou o percurso, foi parar na Hungria, na região onde hoje é a Hungria, e ali ele se tornou uma espécie de mentor, de professor, de diretor espiritual do rei Estevão I, que também foi canonizado depois. Os dois, São Gerardo Segredo e Estevão I, foram os grandes responsáveis pela evangelização inicial ali na Hungria. Exatamente por isso São Gerardo Segredo é considerado como apóstolo daquele país, porque foi um dos precursores principais da evangelização naquele território. E ali ele passa a evangelizar, apoiado também pelo rei. Ele viaja por vários lugares pregando, lutando contra heresias. Existiam muitas na Hungria, muitas tentativas de deturpar a fé cristã, a vivência cristã que as pessoas tinham. Ele combatia muito esses que degradavam a vivência do cristianismo. Era protegido pelo rei, era muito perseguido, mas essa proteção do rei fazia com que ele tivesse alguma segurança. Acontece que o rei Estevão I morreu. A essa época, ele já tinha sido feito bispo, e como bispo ele tinha intensificado ainda mais o combate às idolatrias, e com a morte do rei, as perseguições contra ele aumentam. Ele passa a não ter mais a proteção do governo que ele tinha antes, e numa de suas viagens apostólicas, ele acabou sendo preso por um conjunto de pagãos, foi apedrejado e, no final das contas, o jogaram monte abaixo até que o corpo dele caiu no rio Danúbio, selando dessa forma o seu martírio. Sua evangelização, com certeza, não perdeu os frutos, e a Hungria se tornou um território cristão, sem dúvida, entre outras coisas, pela oferta de vida, pela oblação total daqueles primeiros cristãos que evangelizaram aquele lugar, com um destaque especial para São Gerardo Segredo. Nos inspiremos na vida desse santo homem, um santo monge, que também foi um grande apóstolo, um grande evangelizador, um grande bispo, e que não teve medo de evangelizar.
mesmo diante das perseguições, mesmo diante de tantos desafios que ele encontrou, ele se pôs a evangelizar, sendo justamente considerado como o apóstolo de todo um país, onde ele continua sendo venerado, embora suas relíquias, seus restos mortais, estejam hoje em dia na cidade de Veneza, onde ele nasceu e onde ele também é muito venerado. Seus restos mortais estão na igreja de Nossa Senhora de Murano, em Veneza. Contemos com a intercessão desse grande monge, bispo, apóstolo, evangelizador, mártir, para que na nossa vida concreta abracemos o martírio cotidiano, abracemos a missão de evangelizar e de nos ofertar pela salvação das almas. São Gerardo Segredo, rogai por nós.